Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora e nós estamos em mais um episódio do Trajetórias, o programa aqui do Proposições que busca ouvir as mulheres a partir da perspectiva delas. E hoje, como sempre, eu vou começar o episódio com mais uma poesia escrita por uma mulher, e esse em especial é de uma amiga minha, Carlene Assunção. Então, estou muito orgulhosa de trazer essa poesia para vocês. Às vezes sou só pensamento. Outras, um sentir que não cabe na pele. Tem dias que acordo, grito, em outros, sou o silêncio que fala. Entre o que sinto e o que mostro, moro num espaço pequeno, mas cheio de mundos. Não quero respostas prontas, quero perguntas que me ampliem. Porque ser inteira, às vezes, é só me permitir ser em pedaços. E hoje estou aqui com esse batom vermelho aqui, em homenagem à minha amiga Patrícia, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para contar a sua trajetória, para falar sobre a beleza da sua trajetória. Paty, muito obrigada por você ter aceitado o convite, estar aqui comigo. Nós estamos com nossos batons vermelhos para a gente conversar como duas amigas. E eu queria, para a gente começar, você se apresentasse. Quem é a Paty? Quem é você, Paty? Boa tarde. Eu sou a Patrícia, né? Tenho 46 anos, filha amada de Deus. Amém. Né? Certo. Então, assim, eu sou filha de Isabel Pereira, Raimundo Pereira, meus pais biológicos, e sou filha adotiva de Francisca. Ela me pegou para criar com 4 dias de nascida. Você, com 4 dias de nascida, foi para as mãos da sua mãe, Francisca. Da minha mãe, Francisca. Sua mãe, Francisca. E como é que foi aí? A gente sempre começa com a infância, que eu acho que é uma parte muito fundante da gente, né? De quem a gente é e do que a gente se torna. Como que foi tua infância, Paty? Tua relação com a tua mãe biológica, a tua mãe adotiva, como que foi essa relação? Minha mãe biológica, eu não tive contato com ela, né? Eu convivi mais com a minha mãe adotiva. Certo. E quando eu tinha 10 anos, aí eu vi minha mãe biológica pela primeira vez. Então, assim, foi a mesma coisa de eu ver uma pessoa pela primeira vez. Como você se sentiu? Ela não era minha mãe. Entendi. Né? Eu não tive sentimento de filha e mãe, né? E aí ela me abraçou, ela passou a mão nos meus cabelos, sim. Falou que meus cabelos chegaram derriados. Isso é que eu lembro. Que ela como? falou. Derriados? Derriados. O que significa isso? Não sei. Até hoje. Não sei o que ela quis dizer. Você assim, meu Deus, nossa, os cabelos dela, meus cachos, né? E aí o cabelo dela chega derriado, né? Entendi. Eu não pesquisei. Fez um comentário sem noção e desapareceu né? E, tipo novamente. Assim, aí pronto. Aí eu fui brincar com as crianças que estavam lá. E aí minha mãe adotiva, no outro dia a gente foi no cartório, ela me registrou e a gente foi para casa. Foi o contato que eu tive com a minha mãe. Perfeito. E você tinha irmãos? Tenho. Quantos irmãos você tem? Tenho 7 irmãos. 7 irmãos. 7 irmãos. E como é que foi essa infância com 7 irmãos? Essa mãe, como que ela era com você, essa mãe adotiva? Não, da minha mãe biológica. Eu tive os 7 irmãos. Os 7 são da mãe biológica, né? Aí tem uns que é parte do meu pai, tem uns que é parte da minha mãe, é uma família meio abençoada. Frutífera. E aí, da minha mãe Francisca, temos a Maria, o José e a Maria Concebida. E eu era a bonequinha deles. Você era a bonequinha? Ela te tratava assim? Bem mimada, sabe? Bem mimada. Eu fui a mimadinha da família. E aí depois meu irmão casou, a Maria também já casou, e ela foi, um tempo ela foi embora para o Mato Grosso. A Concebida, depois acho que uns 20 anos, eu acho que ela já devia ter, 20, 21, ela veio embora para São Paulo e ficou eu e minha mãe. Minha mãe, minha tia, que era a madrinha da minha mãe, e o esposo da minha tia. Então ficou a gente. E o meu irmão que morava lá próximo da minha mãe. E aí, assim, tudo que eu queria, minha mãe me dava.
Tudo ela fazia. Né? Então, Eita, assim, coisa boa. e lá era fazenda, né? Uhum. Tinha de tudo lá. Então, tinha gado, tinha cavalo. Vocês viviam bem. Vivia bem. Nunca faltou nada. Graças a Deus. Legal. Sempre teve. Eu só não aprendi a tirar leite da vaca, que meu irmão não deixou. Ah, é? Ele não deixou? Não. Por quê? Mas mutado o cavalo, não sei. Ele dizia, não dá certo não, você vai... né? Então, não tirei. Foi Mas a única assim, coisa que você não aprendeu. Restante. E não andar de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta. Mas eu ia lá, pegava o cavalo, ia buscar as vacas, levar lá para o cercado, buscar de novo. Então eu fazia Foi uma infância isso. feliz, Foi então. uma infância bem legal. Foi. Bem legal. E aí você tem essa infância feliz ali no meio dos bichos, com a família, sua mãe te amando muito, e você se torna adolescente. Como é que foi essa adolescência? Como é que aconteceu o desenrolar? A adolescência foi um pouco, né? Eu fui um pouco rebelde. Você foi rebelde? Em que momento porque começou a assim, rebeldia? de momento que assim, minha mãe sempre falava assim, saiba entrar e saiba sair. Ok. Certo. Entrei e saí de boa. Né? Aí ia pras festas, ia pra balada. Se é pra entrar, tá entrando. Entrar e saía, né? De boa. Até que o dia... E ela tentava te segurar em casa ou não? Ela deixava você sair? Não, meu irmão que ficava assim, não pode sair, né? Por que vai sair? Entendi. Então, mas ela, não, deixa eu sair um rígida. pouquinho, né? E aí, às vezes, eu saía, ela deixava. Aí tinha minha amiga que era a vizinha, aí quando ela ia sair, ele deixava também. Entendi. A gente sair. E nessas andanças aí, como é que foi? E nessas andanças aí, tinha um filho da madrinha do filho do meu irmão. Não, ela tinha um irmão. Uhum. E aí esse irmão dela foi trabalhar ficou lá na casa do meu irmão, trabalhando, né? Para trabalhar na roça, no seco, assim, para ajudar lá na luta lá do sítio. E aí eles acharam assim, dá certo. Ele não tem pai, não tem mãe. Patrícia também não, né? Eles que arranjaram aí, e aí a gente acabou namorando. Quando eu vi gente de outra, eu tava noiva. Entendeu? Eu com meus 14 anos. 14 anos já estão noiva já. Aí tava noiva. Aí eles que pensaram ali, falaram, vamos tipo juntar, assim, né? Já dá certo, né? E aí ela casa, fica aqui. Aí não deu certo. Por quê? Aí ele foi lá, trouxe a aliança, fez o pedido de noivado, tudo bonitinho, né? Aí ele disse, eu vou levar as alianças para mostrar para minha irmã. Eu falei, tá bom. E ele foi de bicicleta. Ficava próximo lá, não ficava muito longe, sabe assim? E ele foi. Aí quando ele voltou, eu falei, cadê as alianças? Aí ele falou, eita, perdi. Ele, cadê? Acho que eu perdi, né? Andando de bicicleta. Tá. Aí eu falei, tá errado. Como que você perdeu? Você estava no seu dedo, como que você perdeu? Tinha que ter perdido o dedo também, não é? Ele falou, não, eu perdi. Aí, com o passar do tempo, aí eu falei... Aí sempre tem uns ditadozinhos, sabe? Lá no Ceará, às vezes, a gente fica sabendo de alguns ditados. Perdeu a aliança, termina, porque não vai dar certo. Ah, é? É. Tem essa? Tinha essa. Aí eu falei, ué, então não vai dar certo mesmo, então já era. Ele falou, é só comprar outra. Eu falei, não é só comprar outra. Aí eu fui, aí a gente terminou. Depois, com o passar do tempo, eu descobri que ele ia pra balada. Então, ele deve ter tirado a aliança, deve ter perdido. Quando ele foi voltar, né, no outro dia, cadê, né? As benditas. Entendi. Você é do Ceará? Eu sou do Ceará. De qual cidade? Eu sou de Brejo Santo. Brejo Santo. Brejo Santo. E aí você terminou esse noivado, porque, né, não tinha como dar certo, assim, senão ele perdeu as alianças. Perdeu, não vai dar certo, né? Então... O que tava esperando pela frente, né? Que era o mínimo. Se ele não conseguiu cuidar das alianças, ele não ia cuidar de mim. Então, exato. Mas ele também era bem jovem, ou não? Ele era bem jovem também. Menino. Era 2 moleques. Ainda bem, né? 2 crianças. Eram noivados, né? Vou combinar. E depois disso, como é que foi? Aí, depois disso, aí sempre tinha as renovação, né? Que minha família toda é católica, né? Isso assim, aí sempre tinha renovação do coração de Jesus, assim, nas casas. Então, era o lugar que a gente ia. Lá não tinha luz. E a gente se juntava a turma, saía perguntando quem que ia nas festas, nas renovação lá.
Era onde todo mundo se reunia. E aí eu saí perguntando para as minhas amigas, chego lá e encontro um ser humano, falei, de onde que veio esse? Aí ele, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele, você é a Patrícia? Eu sou, e você? Eu sou fulano de tal, eu estava no Mato Grosso, eu voltei, tô... Falei, nossa, gostei dele. Que doideira, né? Bateu o olho. Quando eu falei, gostei dele. E aí foi na casa da outra amiga, eu falei, você vai à noite e tal? Ele falou, não, vou. Aí ele falou, se vocês vierem, a gente vai junto, a gente volta junto, né? Tá bom. Então, qual horário? Era umas 7 horas da noite. Tá bom. Aí eu passei na casa das minhas outras colegas, né? Ali do sítio vizinho. Aí saí contando quantas ia, quantas cabia no carro. E aí desci e falei pra minha amiga, olha, fulano vai, tal hora e a gente vai, tá bom. Aí a gente foi no carro. E aí eu comecei a namorar com ele. Né, Assim, nesse papinho foi lá aí, nesse já papinho, né? E aí eu falei, caramba. Mas não era namoro, tipo assim, assumido. Era A uma gente ficada. uma ficada. Hum. Só que na ficada foi de 95, né? Aí 96, em 97 eu tive o meu filho. Vocês estavam juntos e engravidaram. É. E aí? Do E nada, aí- uma menina, quantos anos você tinha? Tinha 16 anos. 16 anos, grávida, plá, com um rolo fixo, Falei, engravidou do ferrou. rolo fixo. Eu falei, o que que eu faço agora, né? E aí ele era muito namoradeiro, sabe? Assim, ele ficava com várias meninas. Eu falei, caramba. Aí teve o dia, aí eu falei pra minha amiga, eu falei, não tô bem. Eu falei, então vai no, né? Assim, vai do médico. Sim. Aí eu fui no médico, fiz exame, deu positivo. Eu falei, agora ferrou. Aí, O quando que eu... passou na tua cabeça? Hã? O que passou na tua cabeça? Ué, eu falei, não, agora espera, né? Eu digo, agora eu vou chamar ele, vou falar pra ele Tá. e ver a reação dele. Certo. Aí eu fui pra cidade, quando eu voltei, aí a minha amiga me chamou. Você não sabe de uma história? Eu falei, quê? Falou, fulano namorou com cicano, que o pai da menina vai lá na casa dele que vai casar com ela. Eu falei, não vai. Eu falei, que história, né? Aí eu falei, não vai não. Ela, mas por quê? Eu falei, se eu tô grávida, como é que ele vai casar com ela? Aí eu subi, a gente tinha descido pra Cacimba, lá pro poço. Aí eu subi, com a lata d'água na cabeça. Eu falei, não vai. Falei, eu vou subir, eu vou esperar ele, na hora que ele vier da cidade e vou falar. Aí ele falou, você é doida? Eu falei, doida é nada. Aí peguei, aí... Você era braba, Paty? Eu acho que eu era uma adolescente um pouquinho rebelde. Eu falava, né? Tipo assim, eu ia lá e falava. Não tinha papa na língua. Não tinha papa na língua, né? Não tinha nada a perder, nem a ganhar também, né? Percebi. Aí eu fui, ele falou, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, que história é essa? Né? Que o pai de fulano vai lá na sua casa, que vai falar com seu pai que você vai casar com ela. Lá não tinha telefone, viu? Mas era assim. Era muito rápido as informações. Então, aí ele falou, que história? Eu falei, então, mas se você vai casar com ela, tu vai casar comigo, porque eu tô grávida. Aí foi nesse momento que você contou pra ele? E qual que foi a reação? Ele falou, como assim? Eu falei, então, ninguém avisou. Então, ele, que história, que você quer? Não, então, e assim, aí ele foi pra casa dele e eu fiquei em casa, né? Tá, vou esperar. E aí teve... Ele só ficou muito surpreso? Ficou surpreso, tipo assim, como assim, né? Não quero casar, não quero ter filho, agora tá, então, né? Não pensou antes. Aí, eu sei que foi passando o tempo, e aí eu fui lá e fiz a ultrassom. E aí deu o menino. E aí já tava com uns 4 meses já. 4, 5 meses. 4, 5 meses. Aí eu fui lá pra contar pra ele. Aí eu cheguei na casa dele e a família dele era muito assim, sabe? De juntar o pessoal, chamar prefeito, vereador, sabe? Assim, essas gente assim, pra almoçar, pra jantar na casa deles. E aí teve um showmício, né? Que ele chama lá. Aí eu cheguei, falei pra minha amiga, eu falei, nossa, eu vou e vou falar pra ele, assim. Ela falou, você não vai? Eu digo, vou. Aí eu cheguei lá. E eu fui e chamei ele.
Eu falei, olha, eu falei pra você que eu tava grávida e eu bati ultrassom e é um menino. Ele falou, não tenho nada pra conversar com você. Adivinha, né? Que eu virei uma giraia lá. Falei, como assim agora você não quer Acabou com nada o pra chamiço. conversar comigo? Ele falou, eu tô na minha casa e eu não vou conversar com você. Aí a minha amiga foi e pegou pelo braço. Não, Patrícia, para, não vai fazer isso. A gente foi pra casa, então. Aí ficou. Então, aí nem eu falei mais com ele, nem ele falou comigo, né? E aí o Gabriel nasceu Isso, a sua mãe, na época você morava com sua mãe. com minha mãe. E como Com a que minha- foi? Ela recebeu a notícia? Como que foi essa Então, quando eu recepção? falei pra ela, ela falou o seguinte, assim pra mim, ela falou, então, é que você não faça mais isso, né? A gente dá um jeito e a gente cria. Só Ela que não te deu apareça apoio. mais. Né? Entendi. Então, assim, e aí ela que segurou as pontas. Foi. Me segurou mesmo, né? Literalmente. E aí todo mundo, né? Nossa, como, né? Aí eu não podia ir na casa de ninguém, eu não podia falar com as pessoas, porque eu podia contaminar as pessoas. Eu não podia ir Falavam isso porque você não era pura. É. Olha só. né? Eu não podia ir na casa, por exemplo, tem um casal. Eu não podia ir na sua casa, e você não tá e seu marido tá, e eu entrar, eu não podia. Entendi. Então, assim, até hoje eu não posso, né? Se eu for lá, à casa de alguém, se a família tá. Até hoje, Até hoje. Paty, Até hoje. eles te veem dessa forma? É. Não só eu, né? Mas Qualquer mulher qualquer que, mulher. que passe Que por essa esteja situação. separada, que seja viúva, que seja, entendeu? Até E hoje. como fica a fama do pai? Ele é homem. Acontece. Acontece. Né? Então, assim, a gente, mulher, é bem difícil. E aí, o Gabriel nasceu, né? E a mãe dele foi lá pra ver. A sua sogra. É, A sogra não, é. a mãe do A pai. mãe do pai, do Gabriel. E a tia dele, ela trabalhava no hospital. Então, ela me dava super apoio. Tipo assim, eu ia do sítio pra cidade, pra passar no médico. Então, eu ia de manhã e só voltava à tarde, que era só um carro de linha que tinha. Que era ou o pai do Gabriel ou o irmão dele. Então, eu ia com um dos dois. No momento, eu não estava indo com o pai do Gabriel, eu estava indo com o tio. Aí, eu chegava lá no hospital e ela já sabia o dia que eu ia, ela já colocava eu na frente, sabe? Para não ficar ali, né, esperando. E aí, ela me ajudava bastante nessa questão. Aí, eu fui lá e tive o Gabriel, né? E aí, eu tô trocando o Gabriel, as enfermeiras trouxe ele lá, eu dei banho e tal. Tava trocando. Quando eu me vi, eu dou de cara com a mulher. Com a avó do Gabriel. E aí? Eu, oi? Tomei um susto. Aí eu falei assim. Aí fiquei, não sabia o que dizer, assim. Também apareceu do nada. Aí eu falei assim, quer segurar? Aí ela, não, eu só tô de passagem aqui. Eu falei, ah, tá. Aí pronto. Aí ela foi, ela saiu. Não falou mais nada. Ela não quis segurar nada? Não. se apegar? Não. Aí a tia do Gabriel falou assim, ai, é que mamãe tava aqui passando, aí ela quis entrar pra te ver. Eu falei, ai, tá bom, né? Entendeu? Que eu quase morri do coração. Quando eu me virei, que eu falei, como assim, né? E aí ele nasceu e o pai dava alguma assistência nisso? Não. Qual que foi o papel Não. do pai? De nada. Desapareceu. Ele não falou nada, né? E aí eu fui pra casa. Isso foi em que ano? 97. 97? 97. Uhum. Aí eu fui pra casa, fui pro sítio, né? Aí com 7 dias tinha que tirar os pontos. Aí voltei pra cidade, fui lá no postinho lá pra tirar os pontos e lá eu passei mal. Aí a enfermeira falou, olha, você já passa com o médico, porque deve ter alguma coisa, se não é bom você estar sentindo tontura, se desmaiar, sabe? Sim. Aí eu já passei no médico, aí já fiquei internada. Você É. teve que refazer. Teve que refazer, com 12 dias. E aí o Gabriel ficou com a minha prima, que morava na cidade, mora até hoje, né? E a minha amiga, aquele bebezinho. Elas se revezavam no cuidado Se dele. revezava para cuidar dele. E aí não podia levar ele pro hospital e nem eu podia, né, trazer. E sua mãe levar estava assim. cuidando de você. E minha mãe estava no sítio.
No sítio. É. Uhum. Então, assim, ficava eu, minha amiga e a minha prima. E a gente se revezava aí para cuidar do Gabriel, bebezinho. Entendi. E aí depois eu saí com 12, 13. Aí os médicos foram e chamaram minha mãe. Eu digo, vou morrer. Porque assim, foi de noite, tava uma chuva, minha mãe chegou. E eu digo, agora já era, né? Eu comecei a chorar em desespero. Aí foi quando eles falaram que precisava fazer a cirurgia novamente. Aí fez. E aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Tá vivíssima. Vivíssima. Vivíssima, graças a Deus. E aí você sobreviveu a essa, tava lá com o Gabriel pequenininho. E a partir dali, você tão jovem, mãe, vivendo ali com sua mãe, como é que você foi construindo a sua vida? A partir daí, você trabalhava? Como é que era? Não, eu não trabalhava. Não Né? trabalhava? Só ajudava minha mãe nas coisas de casa mesmo. Ajudava, sim. Né? Então, assim, eu ficava em casa. Não podia sair, né, para lugar nenhum. E aí teve um dia, o Gabriel tinha 10 meses na época. Aí a gente foi convidada para ir num casamento, né, de uma amiga nossa lá. Aí minha mãe deixou eu ir com o Gabriel. Você não podia sair de casa pra fazer nada? Não, Porque você havia engravidado na adolescência. é. Aí, mãe, deixa. Aí ela falou, tá bom, você vai. Aí eu fui. Aí lá tava o pai do Gabriel, né, porque chamava o pessoal do sítio e ia todo mundo lá, aí tava ele lá. Aí um sol quente danado. Aí eu falei, vou pra casa, né? Já tinha terminado a festa lá, tudo, o pessoal já tinha os comes e bebes. Aí eu peguei o Gabriel e vou. Aí ele falou assim pra mim, ele disse, eu tô indo, quer carona? Eu falei, não, não precisa. Ele falou, você vai, né? Sol quente aí. Eu tô indo, é caminho, eu te deixo lá. Aí eu fui. Hum. Aí a gente começou a brincar no carro. Né? Porque ele falou, tá vendo? Não era isso assim, né? Que eu queria. Eu falei, você sempre falou que queria ter um filho, você tem, você não dá valor. Ele mas não era assim, né? Eu falei, pois é. Mas é. Mas é. Então, aí a gente se afastou. Definitivamente. É. E não dava nenhum suporte financeiro, Não. presença, nada. Não. Foi essa. Teve uma vez que ele tinha a namorada dele, né? Tudo. Aí ele ia, às vezes, ia lá no sítio. Lá com a minha amiga lá, que era amigo, que são amigos, né, deles também. Eles iam lá. Aí teve um dia que ele passou, ele, oi, tudo bem? Eu, tudo bem. Aí eu posso pegar o Gabriel? Claro. Aí eles pegaram o Gabriel e desceram pro sítio, ficaram lá, tá todinha com ele. Foi a vez que ele, A única vez. a única vez que ele teve, assim, contato, assim, com o Gabriel pra pegar. Com quantos anos o Gabriel tinha? O Gabriel tinha 10, 11 meses. Era bebê ainda. Bebezinho ainda. Aí quando foi, aí o Gabriel fez 1 ano, aí quando foi 1 ano e pouco, aí eu me envolvi com outra pessoa. Ele já tava com 1 aninho. Já você tava se com envolveu 1 com aninho. outra pessoa. É. E aí, como é Aí que eu me foi? envolvi com outra pessoa e aí ele falou que não era pro Gabriel saber quem era o pai dele, né? Que ele iria assumir ali, ele ia ser o pai do Gabriel. E aí ele rasgou o registro do Gabriel, ele tirou outro registro. Foi todas essas Ele coisas. chegou no cartório e podia fazer isso. Ele chegou no cartório e falou: Não, eu quero registrar esse menino. Ele E foi lá, registraram. ele registrou. Meu Deus. Ele registrou, ele rasgou o registro do Gabriel, que o Gabriel era só do meu nome, né? Não tinha o nome do pai. Ele foi lá. E aí ele foi lá, cadê o registro do Gabriel? Ele falou, mas aonde? Aí na hora que eu entreguei pra ele, ele rasgou. Aí ele foi lá e tirou um outro registro, como ele, como pai, né? E eu imagino assim, você tá numa situação de extrema vulnerabilidade, você tava ali com 17, 18 anos, numa situação que as pessoas estavam te excluindo das coisas, te tratavam com discriminação, né? Não era fácil. E aparece esse herói, né? Na sua história, assim. Sim. Nossa, ele vai resolver Uhum. todos os meus problemas, vai me dar a dignidade que tá me sendo tomada. E como é que foi esse relacionamento? E aí começou. Aí
o aniversário do Gabriel, fiz um bolinho bonitinho e tal, ok. Aí quando foi passar os anos, quando o Gabriel fez 2 anos, aí já não podia fazer mais nada. Não podia fazer bolo, não podia cantar parabéns, não podia fazer nada. E aí começou, né, que é filho de papaizinho, aí porque não pode, né? E aí teve um dia, e aí depois a gente casou, a gente foi na igreja, casou, Na igreja católica. católica, né? A gente marcou o casamento civil. Só que quando a gente chegou lá, como eu não tinha minha mãe biológica nem meu pai, o juiz não aceitou. Não podia, porque eu era de menor e tinha que alguém assinar. Sim. E aí não aceitou. Então a gente Você voltou tinha pra 17 casa. anos ainda. 17, 18 anos. A gente tinha. Aí ele não aceitou. Já tava tudo pago, foi com os padrinhos, foi com tudo lá pra fazer o casamento, e ele não aceitou. Falou que precisava do responsável assinar. E como eu não era registrada no nome da minha mãe adotiva, e minha mãe já era falecida, então não podia. Entendi. Aí a gente voltou para casa. Só que aí já estava marcado da igreja também. Mas vocês resolveram só no religioso. E aí a gente foi lá, chegou lá, o padre não queria fazer o casamento. Também deu uma chuva Por tão quê? grande. Choveu tanto, mas choveu tanto, você não tem ideia. Parece que deu um dilúvio, sabe? Naquele dia. Mas, Paty, o outro você terminou porque o cara perdeu as alianças e esse, com tantos sinais. Mas, Você- tipo, né? Então, assim, pra gente tomar cuidado. Tipo assim, né? Assim, meu, teve tantos sinais, assim, que não é pra, tipo assim, Não era pra ir pra frente, né? mas... E aí Mas eu entendo, você tava numa situação de vulnerabilidade. tava numa Ele situação. apareceu pra salvar, né? Eu falei, aí ele falou, né? Vou ficar com você, né? Vou te ajudar a criar teu filho. Que é mais o quê, né? Exato. Então, Você passava por levanta a cima mão de pro qualquer céu e glória a desconforto. Deus. Exato. E aí, Qualquer desconforto. beleza. Certo. Aí, chegou lá, o padre não queria fazer o casamento, porque tinha que ter o civil. E foi uma confusão lascada. Porque aí o padrinho do meu noivo, ele, sei lá, ele era delegado, sei lá, alguma coisa lá. E ele foi lá e falou com o padre, e o padre fez o casamento. Deu um tiro pro alto. Não sei o que foi. Né? E aí fez o casamento. E aí a gente casou. Tá. E aí voltamos, ficamos na casa da minha mãe, né? Que ficava lá na casa da minha mãe. Dentro da mesma casa. Da mesma Tinha um casa. quartinho de vocês. Tinha um quartinho e ficava lá com a minha mãe e com a minha tia. Com o Gabriel. E com o Gabriel. E vocês foram vivendo. E aí foi vivendo, né? Aí ele era para ajudar ali o meu irmão, né? Nas coisas lá. Mas aí a gente teve um momento que não deu muito certo. Por quê? Porque aí ele já começou a me bater, né? Aí teve um dia que ele me empurrou, assim, tinha uma mesa e ele me empurrou. E eu bati assim com a barriga na mesa. Minha mãe falou que não era para ele fazer isso, que não era para Você tava grávida? judiar de mim. Já estava grávida do meu segundo filho. E aí ele foi lá e empurrou minha mãe. Meu Deus. Aí passou. Aí depois minha mãe falou, isso não dá certo. Isso era recorrente, as agressões? aconteciam? Não, ali começou, né? Era naquele Ali, momento, tá. Aí minha mãe falou assim, não vai dar certo. Eu falei, tá bom, mãe. E aí eu fiquei preocupada, tanto comigo, como com o Gabriel, e como com a minha mãe, né? Então, assim, no meu ponto de vista, eu achei que eu merecia levar uns tapas de vez em quando, sabe? Você tá brincando, Paty? Você sentia... Por que você pensava dessa forma? Porque ele não era meu primeiro namorado, vamos dizer assim, entende? Ele não era o pai do meu filho, que poderia ser. Eu me sentia culpada por isso. E você Né? admitia E que eu, ele tipo te assim, batesse porque... tô apanhando porque eu mereço, Paty. né? Mas a minha mãe não. Né? Aí ela falou, ai, não dá pra você ficar mais aqui. Eu falei, tá bom, mãe. Aí a gente foi pra casa, pra um sítio lá de Brejo Santo lá. Que é onde morava a avó dele e as tias. Aí tinha uma casinha lá desocupada e a gente foi pra lá. E aí a mãe falou assim, deixa o Gabriel comigo. E ele falou, não, não vai deixar, a gente vai levar. Aí a gente levou, né? Já tava sem minha mãe, e sem meu filho também ia ser bem difícil, né? Sim. Aí a gente foi pro Tamanduá. Ficamos lá, morando lá. E aí, um certo dia, ele chegou... Isso no Ceará ainda, No né? Ceará ainda.
Aí ele começou a fazer umas perguntas que não tem nada a ver, né? Tipo, como foi com seu ex, como isso, como aquilo. Então, assim, cara, não tem nada a ver. E ele começou a me espancar. Muito, 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 que assim, E aí acho que a tia dele que morava do lado, acho que ela viu. E aí ela veio e me socorreu. Falou pra ele parar com isso. Aí ela que me ajudou, que foi lá, me ajudou a me dar banho, trocar de roupa, porque eu tava toda Meu sanguentada. Deus, Paty. E os meninos dormindo, né? Aí o segundo filho já havia nascido, Já havia nascido, já. E aí ela foi lá e ela, não, você não pode fazer isso. Aí foi, né? Aí, com... aí tinha uns parentes dele que moravam aqui em São Paulo. Ele conversou tudo. Aí ele saiu, eu vou para São Paulo, depois você vai. Eu falei, tá bom. Aí a gente saiu de lá e voltamos para casa da mãe dele. E mesmo assim, você sofrendo dessa forma, você não denunciava porque você entendia ali que você estava Porque merecendo assim, aquilo. eu merecia e porque assim, casamento até que a morte os separe. Eu fui criada assim, né, Nesse desse pensamento. pensamento assim. Mesmo com Mesmo, violência, o Então assim, casamento, a casou, instituição tipo assim, agora aguenta. aguenta, né? Quem mandou? E você buscou, além dessa tia, você buscou ajuda em outra, Não, só no núcleo familiar não, ali, só porque ali. as pessoas que viam, porque você Que não via, pedia tipo ajuda. assim, eu não podia falar com as pessoas. Ele não deixava. Não. Então a Não era violência, para mim conversar com alguém, não era para mim falar, sabe? Assim, questão, ai, Gabriel é filho de outro, não pode. Todo mundo tinha sabia, mas que. não tinha que comentar, Ele foi né? reduzindo. E aí Foi uma foi, violência física, que culminou numa violência física, mas que antes já tinha uma violência psicológica que sim, te sim, limitava ali, não te deixava ter é. amigas, ter. Não, não podia. Então assim, ó, eu podia ir na casa da tia, que era do lado, e só, Uhum, uhum. e voltar para casa. Então não tinha vida, né? Aí ele foi, vou para São Paulo. A gente saiu de lá da casa, foi para casa da mãe dele e ele veio para São Paulo. E aí eu fiquei lá com os meninos pequenos. Ele veio em outubro e eu vim em dezembro. E aí ele sempre ligava para saber como é que tava, né? Aí tem uma época eu digo, mas por que não tá ligando mais? E você foi atrás dele. Mesmo com tudo isso, você ainda se perguntou Porque por ele era o quê. meu marido e eu tinha que estar com ele. Porque lá eu não tinha ninguém. Paty. E aí você ligou, aí ele não ligava mais, o que que você fez? Aí o que eu fiz? Eu tinha uma mesa, 4 cadeiras, um armarinho e um fogão de 4 bocas, que só funcionava 2 bocas, um botijão. Eu vendi para minha tia. Falei, tia, quer comprar? Só vou pagar minha passagem, que eu vou para São Paulo. Aí o tia, ele ligou, falei, eu vou embora para ir, tô indo. Aí a tia dele, eu falei com ela, disse, tia, eu tô indo, Ele posso veio ir? pra São Paulo na casa dessa tia. É. Uhum. E aí ele ficou, que aí ele trabalhava, né? Ele trabalhava no Ceasa. E dormia, descansava, né? Na casa da tia, às vezes comia lá, às vezes não, e assim. Aí eu falei, tia, posso ir? Ela falou, pode. Aí eu vim. Com os dois meninos pequenos. Comprei Quantos dias de uma viagem? passagem, 2 dias e meio, Com os dois pequenininhos. com uma passagem, uma cadeira só. A sorte que o do lado não veio. Você E conseguiu eu usar. consegui me ajeitar, né? Com o Glécio, o bebezinho, e com o Gabriel. Pequeno, o Gabriel tinha 2 anos. Ele fez 2 anos e o Veio com uma Glécio... reservinha de dinheiro? Ah, tá, Veio não. com zero. Não, o sobrinho da minha mãe, que ela terminou de criar, ele foi me levar na rodoviária e ele me deu R$ 10. Esse foi o dinheiro que você veio pra Foi o São dinheiro que Paulo. eu vim para São Paulo. Foi com esse, a cara e a coragem, sim. E aí, como é que foi aqui em São Paulo? E aí foi. E aí eu cheguei em dezembro, no final do ano mesmo, assim, já véspera, não, acho que dia 12, 10, 12 mais ou menos de dezembro. Aí ficou de boa, né? Aí eu já comecei a trabalhar, eu cheguei no final de semana que eu já começava a trabalhar numa casa de família na segunda-feira. Aí eu comecei a trabalhar e ele
os meninos ficavam na casa da tia, a tia cuidava dos meninos para mim. E quando foi dia 27 de dezembro, ele sofreu um acidente. E aí ficou internado na Santa Casa, ficou 8 dias em coma. No total, ele ficou 12 dias no hospital. E aí a tia falou pro tio ir me buscar no trabalho, que eu ficava a semana lá. Eu ia na segunda e só voltava no sábado. E quem cuidava dos meninos? Aí a tia que cuidava deles. cuidava deles, pra mim. Aí a tia me ligou, o tio tá indo aí. Eu falei, mas tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu falei, aconteceu alguma coisa com os meninos? Não, tá tudo bem. Eu falei, tá bom, mas por que o tio veio me buscar? A tia falou pra vir te buscar. Aí eu entrei no carro e fui. E aí ele tinha sofrido um acidente e tava no hospital. E aí ele sofre um acidente? Aí sofreu um acidente, ficou em coma. Ele tá igual esse tamborete aqui, ó. Você triscava nele, duro ali. Lázaro, né? Que Você tinha me contado que abriu aqui, né? os vidros, ele tava no carro, quando o carro entrou embaixo do caminhão no Ceasa, aqueles ganchos lá entrou assim nele, assim. Então, e os vidros caiu na cabeça. Então, ele tem a cicatriz e sobreviveu. E aí ficou lá na sala de cirurgia horas e horas. E eu lá esperando na Santa Casa. Que é quando eu cheguei na casa da tia, eu falei para as meninas, cadê a tia? Ah, a tia foi no mercado. A tia foi no mercado? Mas por que ela mandou me chamar? Aí depois, ela tinha a pequena, a bebê, que a gente chama ela, ficou muito tempo chamando ela de bebê, que era a caçula dela, tia. Aí a bebê, você sabe, a minha mãe tá no hospital, sofreu um acidente. Eu, oi? Aí já liguei pra tia, né? Não tinha telefone, era orelhão. E aí a gente ligou lá, que tinha, ela atendeu. E eu fiquei lá no hospital. Cuidando dele. Cuidando dele lá. Não tinha dinheiro para comprar uma bala. Eu com fome. E aí aí fez a cirurgia, tudo, eu ficava lá. Okay. Aí vinha, o que eu comia? A gelatina ou a fruta, né? Que vinha pro paciente, eu que comia. Ele comia a principal. Ele comia, né? As coisas aí eu. Que isso? Sei lá, é pera. Nossa, nunca tinha comido pera na minha vida, que negócio ruim. Porque minhas frutas que a gente comia era banana, manga, né, laranja, que lá em casa que mais tinha, né? Coco, essas coisas. Pera, gente, tudo é isso. Aquilo horrível. Aí eu comi e eu tô morrendo de fome. Cara, não tem dinheiro pra nada, não tem dinheiro pra comprar uma bala. Foi igual a danosa. Aí eu peguei, fui lá no orelhão, aí liguei pra tia. Tia, traz comida pra mim, que tô com fome. Liguei a cobrar ainda pra tia pagar a conta. Aí ela levou comida, foi à noite, na hora da visita, ela levou comida. Depois, com o passar do tempo, eu descobri que lá na Santa Casa dava almoço para os acompanhantes. Eu falei, tá brincando, eu aqui morrendo de fome. Ninguém me avisou. Eu fazia pouco tempo que eu tinha chegado, não, dias, né? Como é que eu ia saber que tinha comida para os acompanhantes? Sim. E aí, com 12 dias, ele saiu do hospital. E aí ficou... E na casa da tia não dava para ficar, que era muita gente. A tia estava com os meus 2, com as 4 filhas dela, com mais 4 filhos da cunhada dela. Era criança para valer. Era muita gente. E era quarto, sala e cozinha. Esse monte de gente. E aí ele não podia ter barulho, né? Por causa da cirurgia, tudo. E aí a gente foi lá para Santa Terezinha. Moramos lá. Num quartinho lá. Aqui em Santo André. Aqui em Santo André. Aí a gente ficou lá. Aí eu não estava trabalhando. Ele também não. Aí começou a faltar mesmo o leite do mais pequeno, né? Dos meninos. O Gabriel já comia alguma coisa. Mas o outro era mamadeira, né? Precisava do leitinho. Precisava do leite. E aí foi apertando as coisas. Fruta sempre teve. Tinha fruta, legumes, tinha. Mas a mamadeira do pequeno não tinha. E eu saía assim, às vezes perguntando se alguém tocando as campainhas, queria para fazer uma limpeza, para passar uma roupa, o que fosse, né? Precisava para fazer, para ganhar um trocadinho. Como as pessoas não te conhecem, né? Então não vai aceitar. Aí teve uma senhora que ela estava varrendo a calçada.
Ela falou, ai, filha, espera aí. Ela foi lá e me deu R$ 20. Aí eu fui lá no bem barateiro, comprei bem, sei lá, tem um barateiro ali. Antigo pra caramba, né? Aí eu fui lá e comprei leite, comprei até uma panela de pressão. Eu tenho a panela de pressão até hoje, com esse Com dinheiro, R$20. com R$ 20. Você tem até hoje essa panela? Tenho. E aí comprei e fomos indo. Aí depois ele começou a trabalhar, não preciso trabalhar, né? Aí ele ia, trabalhava, tudo. E fomos indo. E aí não deu certo lá, né? Eu falei, tia, aqui não tá dando certo. Por quê? Porque os meninos tinham que comer, né? Ah, sim, não tá dando certo o financeiro. O financeiro. Entendi. Aí ela falou, não, vem pra cá, eu vou arrumar um cantinho, vocês vêm pra cá. Aí ela arrumou um quarto e um banheiro e uma cozinha. Aí a gente voltou pra Tamarutaca, a gente ficou um bom tempo morando ali. E aí ele teve um dia que ele ficou com ciúme do tio, esposo da tia, sabe? E aí você já tinha arrumado emprego? Você já tinha conseguido fazer A minha prima arrumou um emprego pra mim em São Paulo, casa de família. Certo. E aí eu comecei a trabalhar lá. Na época que ele se acidentou, você já estava trabalhando, né? Estava trabalhando, mas aí os telefones que a mulher me deu, caso eu precisasse, eu liguei em todos eles, ela não atendeu. E aí você perdeu o E aí emprego. eu fui, deixei a chave dela lá, tranquei tudo bonitinho, vim, falei pra ela que eu voltava, né, que voltava logo, só que eu não sabia, né, que o acidente e tudo, que eu precisava ficar com ele no hospital. Sim. E aí ela foi, depois ela me ligou na tia, dizendo que não precisava eu mais ir na casa dela não, porque eu era uma irresponsável, Meu que eu Deus. tinha deixado a casa dela lá, sozinha, tá, e não tinha, tá bom. Não quis nem ouvir justificativa. Não, aí depois, com um tempo, ela ligou na tia, Querendo você. que ela disse que, mesmo ela tendo dito que eu não ia salvar o meu marido, né, pra que eu tinha deixado as coisas dela lá, tudo tinha saído, ela tinha um irmão, que o irmão dela sofreu um acidente de moto e ele faleceu. E ela queria falar comigo para me pedir desculpa. Que bom, né? Que repensou Mas a aí eu atitude. não falei mais com ela, depois a chave dela, o tio levou lá e não tive mais contato com essa pessoa. E aí vida que seguiu, né? E aí você estava trabalhando em São Paulo. Aí eu trabalhava em São Paulo, ficava a semana inteira lá. Aquela semana Aí, inteira, final de né? semana, aí a tia começou a trabalhar na casa da sócia do Arthur. Quem é o Arthur? Pra quem não conhece o Arthur. O Arthur é meu patrão, Seu patrão? meu pai do coração. E eu comecei a trabalhar lá. Aí eu estava trabalhando em casa de família aqui, eu saí de São Paulo, trabalhei na nossa caixa, né? Na época de limpeza mesmo, trabalhando na nossa caixa. Sempre na área de limpeza. Sempre na área de cuidando. limpeza, Tá. Aí a nossa caixa mandou embora, né? Porque é contrato, né? Com o pessoal terceirizado. Terceiro, né? E aí eles mandaram embora. Aí eu vim, arrumei um outro serviço, tava fazendo, né? Tava sem registro, sem nada. Porque aí o pessoal não quer, né? Pagar o salário, mais registro, toda a burocracia. Então eles querem só o salário mesmo. E aí, como eu tava precisando, aí eu aceitei, melhor do que ficar sem trabalhar, Sim, né? sim. Aí era pertinho da Tamarutaca, aqui na Príncipe de Gales. Certo. E aí comecei a trabalhar lá. E aí tem um dia, aí a tia, você tá precisando de uma pessoa lá na empresa. Qual que é a empresa? Aí, Somai, né? Trabalhar na Somai. Você quer ir? Eu falei, lógico. Tô trabalhando em casa de família, vou trabalhar na empresa, né? Por que é tão ruim trabalhar em casa de família? Porque casa de família você tem que ter mais, aí você tem que lavar, você tem que passar, aí as pessoas quando vê isso aqui, não, você já tá cozinhando, né? Então é muita coisa. E Então, como que tratavam você em casa de família? Olha, dependia da casa É? e da pessoa. Tinha lugar que eu não podia sentar na mesa, né? Tinha lugar que eu já era um pouco meio excluída, né? Tipo assim, então eu não vou nem sentar. E me chamava bicho do mato. Mas por que você não vem comer? Porque você é bicho do mato, né? E quando
eu fui pra Somai e nessa casa, nossa, ela era um amor, a minha patroa, muito gente boa. Ela era diretora de uma escola, ela é aposentada já. Eu trabalhei lá um tempão com ela, acho que quase um ano, eu acho Era que eu fiquei respeitosa com você. respeitosa, nossa, um amor. E teve um dia que foi até na Páscoa. E na Páscoa a gente não, minha mãe não deixava a gente comer frango, galinha, nem nada. A gente era jejum os 40 dias. Fazia a quaresma. Fazia a quaresma. E nesse dia eu não tinha nada de mistura em casa. Aí ela foi me deu um frango. Você acha que eu não fui comer o frango? Deus me perdoe. Que jejum que eu vou Né? comer frango. Que jejum é esse, né? Então assim, mas, não, tá ótimo. Não é peixe, não é bacalhau, né? Imagina, esse é o meu bacalhau. E aí a tia falou, Paty, isso aqui, tá bom. Aí eu falei pra ela, ó, eu não vou mais ficar aqui e tal. Ela, como pode? Nossa, eu gosto muito de você. Se eu pudesse, eu te pagaria mais, tudo. Mas que pena. Eu falei, pois é. Aí eu saí, aí fui trabalhar na Sumai. Só que aí o meu marido não podia saber que eu estava na Sumai, que tinha sido a tia que tinha me indicado. Porque ele tava com ciúmes. Porque ele tinha ciúmes do tio, porque eu sempre ia a pé. Da Tamarutaca ou até a Prefeito Saladino ou até a Estação Santo André. Todo dia de manhã eu ia a pé. Porque eu só tinha uma passagem. Então era melhor eu vir para casa, né? Porque de manhã tá cedo ainda, então tô vendo o movimento da rua, tudo. E o tio trabalhava na prefeitura. Aí a tia, você vai a pé? Eu digo, não tenho dinheiro pra mim, né, gastar tanto assim. A empresa só dá uma passagem. E aí, essa época eu trabalhava em São Paulo, na nossa caixa. Aí ela falou, não, o tio vai trabalhar, você pode comer. Eu falei, não, não posso. Lógico que pode. Eu tô mandando você ir. Aí o tio me dava carona até lá a prefeitura. Então era menos. Esse marido, ele era extremamente possessivo com você. Você não podia aceitar carona. Não, eu não podia falar com ninguém. Não podia falar com ninguém. Se passasse um homem, cumprimentasse, eu não podia falar. Tem que abaixar a cabeça. Então não podia. Aí, falei, a tia até falou que eu posso ir, então fui. E como era a convivência dentro de casa com esse homem e as crianças? Era um pouco assim. Tinha dia que ele era de boa, mas tinha dia que não. Tinha dia se os meninos deixassem alguma comida assim no prato, não comesse, já ele era batia. Violento em pequenas coisas. Em pequenas coisas, né? E aí, a tia... E aí, teve um dia que ele falou assim, nossa, você tá indo com o tio? Eu falei, tô. A tia falou que eu podia ir. Aí ele foi lá, ele brigou com o tio. Foi uma confusão. Aí proibiu de eu falar com a tia, de eu ir na casa da tia, dos meninos também. E depois disso que ela foi falar da Somai, que foi falar dessa vaga. Sim. E aí ele descobriu que você estava trabalhando na Somai por indicação da sua tia, que ele tinha proibido você de falar. Sim. Só que aí eu falava com a tia, como é que eu ia deixar de falar com a tia? Não tem como. A tia que me deu apoio, ela que ficou comigo com meus 2 filhos na casa dela, sem nem me conhecer. Eu não deixo de falar com a tia. Sim. Né? E aí, quando ele descobriu que eu estava na Somai e que tinha sido a tia, ele falou que não, que era pra mim sair da Somai. Falei que não. Que eu ele não falou pra você sair da Somai. Não, você vai sair. Falei, não vou. Aí, a partir daí, ele já começou a entender que eu tava desrespeitando ele. Falei, não tô te desrespeitando. Ele manda e você obedece. Isso é na cabeça dele como tinha que ser o casamento. E aí você disse não, não vou sair. Eu disse não. Falei, não vou sair. E aí? Aí eu continuei. Aí nesse dia ele não brigou. Aí a gente saiu daqui perto da tia, porque ele tinha brigado com o tio, tudo, então era pra gente se afastar. Então a gente foi lá pra Camilópolis, novo, ali pra Alemanha. Acho que a gente ficou um tempo lá. E aí eu dava o dinheiro pra ele pra pagar o aluguel, porque eu não tinha tempo, né, de ir na imobiliária pra pagar o aluguel, porque era dinheiro, né? Você tem que ir lá em dinheiro. Não era cartão, não era coisa. Ir lá levar o dinheiro. Tá o dinheiro aqui do aluguel. Ele saía final de semana e aí ele gastou o dinheiro. Gastava em bebida? E aí gastava o dinheiro, com as coisas dele. Aí um certo dia eu tava em casa lá, aí a dona da imobiliária chegou. Cadê fulana? Eu falei, não tá.
Vocês têm até amanhã pra sair. Oi? É que não tá pagando o aluguel. Eu falei, como assim não tá pagando? Ela, vocês têm que sair. Aí ele chegou, eu vou se arrumar, vou sair. Eu falei, como vai sair? Vou sair. E os meninos tinham perdido a chave deles. E aí eu pedi pra ele deixar a chave comigo. E aí ele deixou. E aí ele tomou banho, se arrumou e foi. As festas dele. E aí eu tranquei a porta e desliguei a campainha. Quando ele chegou, Ficou tentando ficou tentando entrar, tocando a campainha, eu não ouvi, aí ele pulou o muro. Quando ele pulou o muro, ele já foi esmurrando a porta e já foi me espancando. Meu Deus. Aí bateu muito em mim, eu pensei que eu ia morrer mesmo naquele jeito. Na frente dos meninos, e eu me senti muito humilhada. Porque os meninos já estavam, ok, o Gleice já estava com 7 anos, o Gabriel 9. Eu falei, agora pronto. E os meninos desesperados. E os meninos desesperados, né? Não. E eu já estava quase apagada mesmo. Mas aí Deus não deixou, né? E aí opa, peraí, né? Foi onde eu acordei, né? Assim, ou você vai reagir, tomar uma atitude, ou o que vai ser dos seus filhos, né? Se acontecer alguma coisa. E aí eu falei, eu vou... Foi nessa hora que você... Depois, uma vida assim, inteira ali de agressão, não, às vezes não física, mas sempre psicológica. Sim. E só nesse momento você teve essa constatação. Se eu não for embora... Se eu não tomar uma atitude, se ele me matasse numa surra que ele desse em mim, porque era mais na cabeça, né? Tipo assim, cabeça. Ele batia sempre na cabeça. Então, eu fiquei, poxa, se eu ficar paralisada, se me matar, quem que vai cuidar desses 2 pequenos? Né? E aí foi isso que te deu força pra foi você. isso que assim, opa, né? Perfeito. Vamos aí, vamos reagir, porque não é assim. Perfeito. Aí eu falei, eu vou para a delegacia, eu vou te denunciar. E você não vai. Se você for, eu te mato. Eu digo, tá bom. Se você sair para trabalhar, eu vou na delegacia. E aí, logo em seguida, a irmã dele ia chegar porque ela era a madrinha do... é a madrinha do meu filho mais novo. E ela tava vindo. Ela chegou, nossa, eu tava lá desesperada, assim, ainda, sabe? Assim, morrendo de vergonha, culpada, né? Tipo assim, pra que tudo isso, né? Eu mereço tudo isso mesmo? E aí ela, não sei o que, falou que não podia ficar fazendo isso comigo, tal. E aí, sei que passou. Aí depois eu fui na delegacia. Aí você foi lá, como é que foi a recepção quando você chegou? Aí eu fui lá, fui até do centro, aí falaram que não era lá, era na delegacia da mulher. E aí tinha uma delegacia na Rua do Centro, né? Tinha. Agora tem uma ali. na Alemanha mesmo, né? Tem uma ali. E aí eu fui na Rua do Centro, que eu sou um pouquinho velhinha. Às vezes pouco que desfez lá, né? Aí eu fui lá e cheguei lá, a polícia falou, não é aqui. Tem que ser na delegacia da mulher. Delegacia da mulher. Onde é que fica isso? Na Adolfo Bastos. Onde é isso? Você vai assim. Tá. E eu não tinha dinheiro pro ônibus, nem sabia nem agora, com a cara toda inchada, toda roxa, quem ele quer dar carona, sei lá, me ajudar, né? Aí eu desci, com o endereço na mão, Adolfo Bastos. Cheguei lá. Aí cheguei, a moça, que eu posso ajudá-la? Falei, o que aconteceu assim, por causa da chave, eu desliguei a campainha, tudo. Tem testemunha? Foi de madrugada. Foi uma delegada mulher que falou com você? Foi uma mulher. Aí, mas tem que ter testemunha, eu só tenho meus 2 filhos. Mas eles são crianças. Meu Deus. Nem lavrou nem um boletim de ocorrência, nada? Não, ela foi lá, imprimiu, tal, o papel, você tem que ir no IML, lá, fazer corpo de delito. Certo. Nem lembro se eu fui lá. Mas, aí eu disse, e agora? Mas ela te desencorajou em função de não ter testemunha. Eu não ter testemunha, né? Então, assim, eu não tinha testemunha. Entendi. Aí, e agora, você quer dar continuidade? Como eu vou dar continuidade no negócio se não tem testemunha, se meus filhos não podem falar nada? Que foi os que viram, né?
Mas eles não podiam dar testemunho. Peguei aquele papelzinho e fui para casa. Aí cheguei em casa. E agora, ou vai ou racha, né? Como diz a história. Aí eu cheguei em casa. E depois eu saí, eu vi que ele tinha chegado. Ele estava na rua de baixo. Na rua Japão ali, lá na esquininha. Aí ele ficou lá, assim, olhando se tinha polícia, se tinha alguma coisa assim. Aí depois ele foi, aí se chegou. Ele falou, e aí, você foi na delegacia? Eu digo, fui. Você me denunciou? Eu disse, sim. Aí depois a mãe dele me ligou. Falou que não era pra mim denunciar o filho dela. Ela falou isso pra você? Falou. Eu falei que eu não ia mais denunciar se ele me batesse mais uma vez, eu ia botar ele na cadeia. Se ele te batesse mais uma vez, você falou que você ia atrás pra resolver isso. Falei, aí ele eu boto na cadeia, não vou só denunciar. Porque aí eu ficava pensando nos meninos, sabe? Então, assim, era nós só, sabe? Não tinha quem fosse ajudar a ficar com a gente, sabe? Porque às vezes as pessoas viam, mas aí não queria denunciar, porque tem medo de ir lá fazer alguma coisa, sabe? Sim. E aí, louvo a Deus por isso, por Deus ter me dado força pra mim ter ido. E aí, passou. Aí sempre tinha assim, continuaram juntos? Continuamos juntos. Aí teve um certo dia, aí falou assim, tô indo pra festa. Eu falei, eu vou também. Pra balada. Oi, gente, nunca tinha balada aqui, né? Aí a minha vizinha, vai lá, besta, deixa de ser boba. Ele nunca te chama, tá te chamando, vai. Eu olho pros os meninos. Ele, tá bom. Fui pra bendita balada. E como ele já ia sempre lá, então ele já devia ter as amigas, né, dele. Pra dançar os forró. E aí eu fiquei lá. Ele saiu, eu vou aqui no banheiro, eu já volto. Eu falei, tá bom. E eu fiquei lá, já se cruzado, esperando no meio do salão. E música começa, música termina, e eu lá esperando. Aí chegou um cara, viu eu lá em pé, uma tonta, né? Assim, vamos dançar. Aí vamos. Quando eu peguei assim, que eu comecei a dançar com o cara, ele veio só porrada. Em mim. Aí, na hora que ele deu a porrada em mim, aí eu caí. Aí o cara já foi uma confusão nesse dia. E aí os primos, o pessoal que tava junto, foi lá, não pode fazer isso, sei o quê. E aí ele falou que ele ia me matar. Ele, que eu vou matar ela, que ela não presta, que eu casei com ela, porque não sei mais o quê. E começou toda a história. Aí os meninos me levaram, a gente foi no médico, né, que eu levei um soco na cara, tava com um olho roxo, machucado. Aí a gente passou no ponto-socorro. O que foi? Foi um acidente. Que acidente nada, né, tem lavado. Aí a médica, tem certeza? Foi. Foi um acidente, bateu no carro e tal. Ainda menti, né. Aí fez lá, passou um remédio e tudo, aí eu fui pra casa. Aí não, você não vai pra casa não, que ele disse que ia te matar. Aí eu fui pra casa do primo dele. Aí a namorada dele disse, não, você não vai. A família te protegeu nesse momento me ali. protegendo, os primos dele ali. A namorada do primo dele falou, não, você vai ficar com a gente. Aí eu fiquei lá, e ele atrás de mim, que não doido. Em casa, sabe assim, onde eu tava, que ele disse que ia me matar, tudo. Aí, eu sei que, aí eu já trabalhava na Somai, dessa vez aí. Eu tenho que trabalhar. E eu não conseguia entrar, porque ele tava com a chave. E eu não conseguia entrar pra mim trocar de roupa, pra mim sair pra ir trabalhar. E aí eu falei pra ela, não, eu tenho que ir, eu não posso faltar. Meu Deus, que inferno. Aí eu sei que quando foi de manhã, assim, umas 5 e pouco da manhã, falei, eu vou pra casa. Não vai. As meninas, não vai. Eu falei, vou. Aí fui pra casa. Achei que ele tava me esperando. Quando eu cheguei, aí ele abriu o portão e eu entrei. Aí ele me bateu, e os meninos falaram que não era pra ele me bater, ele pegou os meninos, empurrou os meninos assim, jogou em cima da beliche, que era quarto e cozinha, só que a gente morava. Chegou os meninos assim em cima, ele pegou uma faca de mesa, disse que ia me matar. Deus. Só que na hora que ele pegou a faca, que ele veio pra cima de mim, passou o meu vizinho. Na hora que o vizinho passou,
que ele viu que ele estava me batendo, aí ele foi e chamou a dona da casa, que a dona da casa morava em cima, aí a dona da casa desceu. Eu falei, você não vai bater nela. Você não vai fazer nunca mais. Ela esculachou com ele. Foi Né? ela? Não foi nem o cara que passou, Não, foi ela, não. a dona da casa, que veio te É, socorrer e foi. impedir que É. ele fizesse alguma coisa. Que fizesse alguma coisa. Aí ela foi, veio. Aí ela sentou, falou pra ele, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso com ela. Aí, né, mais uma vez, Deus me livrou. E aí, dessa vez, aí eu descobri que ele tinha um amante. A gente combinou, eu falei, olha, eu vou passar mais. Quando eu sair, a gente passa no mercado para comprar as coisas. Tá bom. E eu liguei, eu saí, eu fui no açaí, ali perto da estação, e eu ligando. Nossa, liguei várias vezes, não atendi. Falei, caramba. Só que aí ele tava na casa dela, da amante dele. E aí ela viu que o celular tocava, ele não atendia. Aí eu fui para casa. Isso foi na sexta-feira. Sexta, sábado, domingo. Segunda. Eu liguei pra polícia, eu digo, o cara desapareceu, morreu, né? Aí o policial... E você, dessa vez que ele pegou a faca pra você, você não foi, não denunciou novamente? Não foi. Aí a moça foi e falou assim... Aí eu fui pra casa, fiquei em casa. Aí na segunda-feira fui trabalhar na Somar. Aí meu celular tocando, eu falei assim, ué, quem tá me ligando? Aí a amante dele me ligou. Disse, olha, quem é você? Eu falei, eu sou Patrícia, esposa do fulano. Não. Né? Aí ela contou que tinha um caso. Ela não sabia? Não sabia. Ela contou que tinha um caso com ele, tá? Eu falei, oxente. Há muito tempo? É, fazia um tempinho já. E aí eu falei, não, né? Aí eu botei ele pra fora de casa. Eu falei, não, você não vai ficar mais aqui. Aí você teve coragem de botar Aí ele pra fora. ele saiu. Ele ficou na casa dos parentes dele, dos primos dele. Aí depois Aí quando eu não tava em casa, ele lá ficava com os meninos. Ficava conversando, tá? Aí quando eu chegava em casa, o Glécio estava doente. Se queimando de febre. Eu chegava no hospital, o Glécio não tinha febre. Eu voltava para casa, ele ficava doente. Então foi, assim, bem tenso, sabe? Entendi. Porque acho que ele sentia a falta dele e acho que se ele ficasse doente, ele vinha. Então ele estava ali por perto. Foi mais ou menos isso. Aí, acho que na terceira vez que eu levei ele no Bangu lá, o médico falou, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, tá, brigou com o pai, alguma coisa. Eu liguei, a gente tá separado, né? Ficamos uns 15 dias separados. Aí ele falou, pois é emocional. E dando remédio, né? Pra baixar a febre e tudo. E não baixava? Ficava Não baixava. indo e voltando? Indo e voltando. Aí o médico, eu acho que é bom vocês chegar num acordo, vocês conversar, sentar, tudo. E a gente sentou, conversou. Né? Eu falei, o Glécio tá aí doente, vai fazer o quê? Aí, depois de 15 dias, aí ele voltou, a gente ficou junto de novo. Aí teve um certo dia, não lembro que dia que foi lá. Eu cheguei em casa da sua mãe, eu falei, ué, os meninos já estão dormindo nessa hora? Por que eles estão dormindo? Ele sempre estava assistindo a televisão, não podia ter barulho. A televisão era só ligada, porque ele tinha que dormir, que ele ia trabalhar, né? Só o som no mudo? No mudo. É só para ver as imagenzinhas lá. Bem pouquinho. Aí eu chamo Gabriel, Glécio. Quando eu olhei, ele estava tudo roxo. Mas o que aconteceu? O pai bateu na gente. Mas por que o pai bateu? Eles, como eu ia trabalhar, então eles sempre iam os dois. Eu sempre colocava os dois no mesmo horário na escola. Sim. Que era o dia inteiro, né? Então eles iam de manhã e voltavam à tarde. Aí o Gabriel foi mais o Glécio. E aí o Glécio não quis ir para a escola dele. Quis ir na outra que era do Adamastor. O Gabriel já estava no Adamastor e o Glécio estava no João de Barros. E aí o Glécio falou, não quero ir, eu vou ficar com você. E aí ele ficou lá. E aí a escola ligou, porque que o Glécio não tinha que ir para a escola. E aí eu falei, mas o Glécio foi para a escola, vocês têm que dar conta. E aí ficou nesse vai e vem, que ninguém sabia onde estava um e nem
que tinha acontecido. Quando chegou os dois de tarde, ele bateu nos dois. Pequenininho, eles tinham quanto tempo? Quantos anos? Uns 8 anos. O Gabriel Glass devia ter. O Gabriel uns 10. Aí tava tudo roxo. Sentada por tudo tutelado. Aí lá foi eu, conselho tutelar. Você foi no conselho tutelar? A escola denunciou. Porque depois foi lá, né? Todos marcadinhos de cinto. A escola denunciou. Ela fui eu pro conselho tutelar. Aí começou a história de passar com psicólogo, de passar. Falei, eu vou fazer o quê? Aí a pessoa do conselho tutelar falou, mas quando for assim, vocês têm que avisar, né? Falando pros meninos, né? Tadinhos, eles vão lembrar de avisar, né? Não sabe nem o que é abuso, né? Então, assim... E aí, dessa vez foi. Aí, quando foi em 2016, aí eu fiquei sabendo que ele tinha uma amante, namorada lá no Ceará. Falei, caramba, eu não baixo daqui, né? E aí vocês voltaram a ficar juntos? A gente voltamos a ficar juntos. Certo. E foi indo. Seguiu a vida. Aí seguiu a vida. E aí vocês descobriram que ele tinha uma namorada. E aí depois, quando foi em 2016, descobri que ele tinha uma noiva. Não era nem namorada, era noiva já, né? Tava noiva. Que ia pra lá casar. Eu falei, opa. Aí eu cheguei e perguntei. Ele falou que era mentira, que eu acreditava mais nos outros do que nele. E eu falei, por que será, né? E aí eu falei que se fosse verdade, que ele não pegasse as coisas dele e fosse embora. Aí eu fui trabalhar no outro dia. Quando eu cheguei em casa, eu falei, ué, mas cadê o carro? Não tá na garagem? O que houve? E só se ele foi trabalhar, fazer alguma outra coisa, né? E não me falou nada. Eu perguntei pra vizinha, ela falou, não, Paty, eu não vi ele. Eu vi ele que ele tinha chegado, mas não vi ele saindo. Aí eu subi no quarto e ele tinha ido embora. E Graças aí a Deus, ficou... finalmente. E aí assim, e agora, Patrícia, o que você vai fazer? Aí eu não tava com vontade de trabalhar, o que eu vou fazer? Né? Porque minha vida era trabalho, casa, trabalho e era assim. Você tava na Somaia nesse momento, Na né? Somaia nesse momento. E aí, tipo assim, se eu chegasse 1 minuto atrasado, 2, por que você atrasou? Fui no mercado, peguei isso aqui, tá aqui a sacola. Né? Então, assim, tudo tinha que dar explicação, o que eu fiz, Então, aí ele foi embora. E aí eu liguei. Os meninos já estavam grandes já. Os meninos já estavam grandes já. E aí eu falei, e agora? E agora, Paty? Assim, eu falei, agora eu não vou passar mais, eu não vou trabalhar mais. Falei, aí vê assim, sabe assim, que ele é como é que eu vou dizer assim? Um sentimento assim, cara, você sempre deu conta, você sempre trabalhou, você sempre pagou as contas, você sempre fez isso. Bora, pra frente. Você não depende de ninguém, você depende de Deus. Legal. Levanta e bola pra frente. E aí fui indo. Aí eu tinha adiantamento para pagar na empresa, porque eu sempre pegava. Eu tinha conta de telefone, era tanta coisa, que assim, falei, e agora? Como é que eu vou dar conta? Aí saí, cancelando o telefone, cancelando tudo, e indo pagando assim, dá para pagar assim? Dá. Então assim, e graças a Deus fui me organizando. E aí ficou eu e os 2 meninos, né, no sobrado, que a gente estava morando no sobrado na época. Aluguel. Aí eu falei, a gente não precisa disso. Então vamos cortando. Né? E aí é muito engraçado que minha mãe me ensinou a pagar o dízimo, né? Não importa quanto que fosse, mas você tinha que pagar. Todo mês que eu pagava, todo ano eu recebia um cartãozinho. Feliz aniversário, parabéns. Né? Eu, beleza. Então, assim, a primeira coisa que eu botei, o dízimo. Certo? Eu tinha que me organizar, né? Minhas contas, para mim dar conta. Sim. Aí, beleza. Falei, ninguém mandou um cartãozinho de parabéns? Parou de pagar o dízimo, já era. Caramba, tá bom.
Ninguém nunca me ligou para saber como é que tava, porque não tava dando dízimo, ninguém nunca passou lá para saber. Isso, de qual igreja? Da Católica. Da Católica. Da Católica. Eu falei, legal. Até então você estava frequentando Até ainda então, a igreja sim, católica. a Igreja Católica. Todo E domingo. você buscou, em algum momento, ajuda, assistência lá com os sacerdotes, com a galera da igreja, ou não? Isso nem te passava pela cabeça? Não, assim, não. Eu não Nunca? podia, tipo assim, Você podia né? ir na missa ou não? Eu podia ir na missa. Todo domingo eu ia na missa, de manhã. 7 horas da manhã no domingo eu tava lá na missa. Então era ir e voltar, ir e voltar. Entendi. Então eu ia. Mas não podia ter ficar, papo. ter amizade. Nem com o vizinho, nem com ninguém. Tá. Era ir e voltar. Aí, falei, caramba, será que esse pessoal não vê que eu não tô indo, né? Custava vir aqui, perguntar, oi, por que Sim. você não tá indo? Tá viva? Então aquilo me incomodou. Entendi. Não que eu tava indo pra igreja por causa de alguma coisa, Sim, mas mas se recente. era o mínimo, né? Que eu achei que poderiam dizer, será que aconteceu alguma coisa? Vamos lá, né? Sabe? E aí começou a DOCA, né? Por ver a DOCA através de quem? Então, a DOCA, eu vi a DOCA crescer, nascer, né? Porque assim, eu agora, dia 1º de outubro, vai fazer 19 anos que eu tô na Somai, né? Em 2013 eu fui embora pro Ceará, é outra história. E aí eu vi, aí a Rê sempre falava, Paty, vim na igreja. Eu falei, não. Não gosto de crente. Não, sabe assim, eu gosto. Você não tinha preconceito? Eu não tinha, sabe o que me pegava? O quê? É porque as pessoas sempre falavam mal de Maria. Ah, você Isso eu não aceito. se doía com Me essa dói. questão. Me dói essa questão. Até hoje? Até hoje. Perfeito. Porque se não fosse ela, o sim dela, o que seria de nós? Sim. Isso eu sinto. Perfeito. Então, assim, pode falar, eu não acredito em coisas, em imagens, essas coisas, eu nunca acreditei, desde criança. Mas isso te fere, o fato dessa desonra com Maria? Tipo assim, que nem na casa do meu tio. Meu tio, sempre fomos católicos, né? Assim, minha família, minha mãe, todo mundo. Até hoje. E aí, o filho do meu tio, ele virou crente. Uhum. Então, o pessoal de lá da igreja lá dele, foram lá, queria quebrar lá a imagem de Nossa Senhora lá que meu tio tinha. Então, assim, eu acho que é um pouco de desrespeito, assim, Concordo. né? Aí eles começam assim, por quê? Não tem que adorar a Maria. Não, eu concordo, não tem que adorar a Maria. Mas ela foi que disse sim que nós estamos salvos, né? Pela graça, lógico, mas pelo sim dela. Eu entendo dessa forma. Que interessante, né? Paty. Eu não entendo, tipo, Maria, porque Maria, né? Sim, aí. E na DOCA você viu um respeito em relação a isso? E aí, o que aconteceu? E aí foi indo, e a Rê sempre me chamando. E eu sempre, não vou, né? Eu sempre só vejo o pessoal reclamando, falando de Maria, então eu não vou. Não vou. Aí teve um dia que ela falou, quando você se sente bem, se sentir vontade, você vai. Eu falei, vou. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na DOCA. O Dan tava falando de Maria. Cara, você tá brincando. E não foi nada combinado, não foi tipo assim. Quando a Rê me viu assim, ela falou assim, Paty. E foi assim, nossa, foi assim. Falei, pronto. É isso. Que lindo! Eu não sabia disso. E aí eu cheguei. Aí você falou, caramba. Eu falei, nossa, que legal, né? Né? O pastor falando de Maria. Que né? demais. Então, assim, eu, né? Tipo Foi assim, um presente foi pra assim, você, né? Tipo assim, eu fui chegar assim, e eu, né, chamei o Uber, fui assim, cheguei, já tava começando, já tinha louvor lá, tudo. Então, foi meio assim, aí ele falou assim, Maria, foi pronto. É aqui. Que lindo. Né? Então, assim, Deus prepara tudo, sabe? Todas as coisas. Ele é maravilhoso. Né? Ele é maravilhoso. E aí eu sempre meio tímida, com medo de ir, né? Tipo assim, mas quem é você? Né? Então assim, eu sou a Paty, eu cuido aqui da limpeza. E eu sempre... E eles se reuniam na Somai nesse momento já? Na onde você trabalhava mesmo? Trabalhava, né? Aí eu passou, Paty, vem aí, vem embora. Aí, tá bom, vem ver o que é aqui. Né?
Aí eu falei, poxa, eu já fico a semana inteira, você quer que eu venha no domingo, né? Então, Tem que pagar minha hora extra. né? Aí e aí nesse dia eu fui. E aí eu me senti bem, Bem recebida. bem recebida. E você estava na SOMAI e você cresceu? Como que foi a tua vida? Você morava de aluguel? Você tinha estudado? Como é que foi essa tua vida quando você se viu no meio dessas pessoas? Arthur, Regina. Não, aí eu me senti assim, como é, não vou usar essa palavra, que eu odeio essa palavra. Desinformada no meio de tanta gente inteligente. Você se sentia assim? Eu me sentia assim. Mas eles te tratavam como? Muito bem. É? Sempre, sempre. Tipo assim, quando eu cheguei, eu fui lá e a minha entrevista foi com a Carla, que era a sócia do Arthur. Uhum. Cheguei, não conhecia ninguém lá. Tipo assim, a tia falou, vai lá e fala com a Carla. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, ela falou assim, a gente tá precisando, tá, de uma pessoa. Eu falei, tá. Pode começar agora? Eu, meu Deus, agora? Né? Tipo assim, pensei que era amanhã, né? Combinar um outro dia pra mim. Eu posso. Aí eu tinha um celularzinho, dos pequenininhos, aqueles que abria assim e fechava. Uhum. Pequenininho. Aí eu fui e liguei pro meu ex-marido. Eu falei, ó, já vou começar agora a trabalhar. Pô, mas você nem levou roupa. Eu falei, então, eu já vou fazer o que devo fazer. Aí comecei, né, a trabalhar. Aí, e eu, no meu canto, porque eu não podia ter amizade com as pessoas, não podia falar, né? Sim. Então, assim, eu tinha que falar o mínimo do mínimo. Né? As pessoas não podiam saber da minha vida. Aí, todo dia, na hora do almoço, eu levava uma marmitinha desse tamanho. Se você ver a minha de hoje, misericórdia. Uma marmitona. É uma marmitona. Eu levava a marmitinha, pouquinha comida, eu esquentava, eu comia antes de todo mundo. Em silêncio, Né? sem amizade com ninguém. Tipo assim. Aí teve um dia que a Carla falou assim, Paty, vamos almoçar? Já almocei. Como assim você já almoçou? Falei, já almocei. Amanhã, se você não esperar por almoçar com a gente na hora do almoço, você tá demitida. Bem tranquilinha, graças a Deus. Aí eu falei, uita, aquilo me pegou. Você entendeu? E eu falei assim, meu segundo dia de trabalho, eu precisava do emprego. Como é que eu ia ser demitida? Vai almoçar comigo sim. Eu vou almoçar. Aí no outro dia eu esperei, todo mundo, sabe? Sentei lá, quietinho. Aí, depois, o Arthur, eu tinha medo dele, né? Tinha medo? Ele dá um pouco de medo, né? Ele tá um anjo agora. Ele tá era um mais, amor. era mais... Ele falava assim, ele ainda fala um pouco alto. Voz de trovão. Mas assim, ele falava, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então eu chegava mais cedo, eu limpava a sala dele na hora do almoço dele, tipo assim, correndo. Pegava o aspirador, passava no capete, puf, tá, né? No meu horário de almoço, assim, era coisa rápida. Queria papo com ele, não. Imagina. Aí, teve um dia que aí a Carla falou assim, ai, Paty, aqui tá a cafeteira e tal. Tá, beleza. Aí ele, na sala dele, tava com um cliente, ligou lá embaixo. Um café. Tava eu, né? Peguei, fiz o café, levei copinho descartável. Até hoje, assim, meu Deus, quase. Mas ele, é porque assim, ele tem o jeito dele, né? Ele sempre falava alto. E eu recém-chegada, né? Bem bicho do mato, né? Então, como era que eu iria se aproximar de pessoas ricas, né? Eu pobre. Então, Você assim, sempre se colocou, eu vejo que assim, né, eu percebo da sua forma de você falar sobre as outras pessoas, você sempre se coloca nesse lugar sempre de subalterno, né? Uhum. Até do seu ex-marido. Você sempre se colocou, não acho que se colocou, eu acho que sempre te viram dessa forma e você absorveu aquilo. Tanto naquela época, você jovenzinha, passando por aquelas coisas e te colocaram numa posição que não é tua. Uhum. E você absorveu aquilo e colocou, internalizou aquilo no teu coração e isso começou a refletir, a reverberar nas suas relações, né? Sim.
Interessante isso. É. E aí, essas pessoas ricas, como que foi? E aí, Paty, você vai sentar na mesa, você vai sentar com a gente. Opa, peraí, né? Eles estão tendo eu como da família, Legal. né? Tanto que a Sumaia até hoje é minha família. Teve um dia que o Dan chegou com um pastor, nem sabia que era um pastor, e eu tava lá. Ele falou, Paty, pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O que é a Doca pra você? Foi minha família. É o que a Doca é. É o que a Somaia é pra mim. É a minha família. Né? E eu tenho o privilégio de dizer isso, né? Não sou certa, eu tô tentando, né? Buscando o verdadeiro caminho. Mas, assim, é muito bom ter alguém assim que se preocupa com você. Diz assim, Paty, aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Cara, mas nem me conhece, como é que, né, vai se importar comigo? Isso é muito bom, né? Me falaram aqui no ponto que você fez até faculdade, né? Como que foi isso aí? Como é que foi essa trajetória aí? Então, aí, depois de 2016, eu voltei a estudar, né? Que aí, o que eu vou fazer da vida? Filha, tem muita coisa pra você fazer. Legal. Você precisa terminar seus estudos, você vai, anda pra frente, não olha pra De trás. possibilidade. E aí, Patrícia, vai trabalhar pra sua mãe, chega em casa, vai estudar no João de Barros, que é à noite, fazendo o EJA. Terminou o EJA, aí depois veio a pandemia e a gente ficou naquele EAD, né? E aí foi lá, terminou aos trancos e barrancos. Esse ano, graças a Deus, eu me formei. Que demais! Então, assim, quem me diria que eu cheguei? E Né? você se formou? Qual que é a tua formação atualmente? Administração. Administração Né? de Então, empresas. assim, Que era o meu incrível! sonho eu trabalhar, eu fazer um curso para mim trabalhar na Somai. Era o meu sonho. Parabéns, Paty, que lindo! Mesmo tendo algumas pessoas que diziam, mas não tem emprego, né, de administração para você, né? Outras pessoas falavam assim, mas a Somai não te vê além da limpeza, né? E aí você saía triste, você voltava e Deus falava, vai, anda, eu estou contigo. Sai em frente. E terminei, né? Parabéns. Que demais. Foi recente, né? Recente, né? Me formei agora em Que janeiro, vitória foi minha maravilhosa. formatura. E ele sempre me apoiando, me ajudando o tempo todo. Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos alegres, sabe? Eles Sou muito te grata. deram apoio? Te O apoiaram tempo todo. nisso? Né? O tempo todo eles. Paty, vai lá, você consegue, né? Então, assim, mas como que eu vou conseguir, né? E consegui, né? Tipo assim, uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, de eu ser sempre humilde. Ninguém é melhor que ninguém, Perfeito. né? Isso eu vou levar enquanto eu respirar por aqui. Que é isso que ela me falou. E eu sou grata demais à tia. Não, primeiramente a Deus, né? Uhum. E a tia. E a meus pais do coração. Quem né? são seus pais do coração? É a Regina e o Arthur. São seus pais do coração? É. Que Né? lindo. Então, assim... Ela queria me registrar como filha dela. Falei que não precisa, né? Eu amo demais, demais, demais da conta. Né? Demais. Ao amor da Regina querendo te registrar. Atrás de registro, documento. Não precisa. É muito amor. É muito, sabe assim? É muito amor. Que coisa mais linda. É gostoso demais, sabe? O meu filho mais novo, ele se envolveu com drogas. 2019. E foi a Somai, foi a igreja que pagou clínica, que me ajudou, que corre para lá, corre para cá. Mas ele não quis tratamento. Então ele está no Ceará, né? E eu estou aqui. O Gabriel está. E estamos seguindo a vida. E outra informação aqui no meu ponto, que atualmente você tem até, você já conseguiu construir o seu cantinho. Tem o meu cantinho. Deus Sua é casa. maravilhoso, né? Coisa linda, já administradora, tipo assim, com casa própria. Tem que administrar, né? Deus falou assim, cara, você tem que administrar a sua vida primeiro, né?
Incrível. Então é isso. Paty, E assim, do nada, assim, o moço da imobiliária ligou, Paty, eu falei, que isso, moço? Não tem condições, não. Meu filho falou assim, o Gabriel falou, mãe, e agora? Eu falei, filho, Deus tá dando a bênção, vamos embora, não sei, ele que resolve, ele que faz Só tudo, vamos. só vamos. E deu Estamos certo. aí, Ai, Paty, tô né? muito, E- muito, muito feliz, assim, de receber você aqui. Você deu um relato muito corajoso. Você foi muito corajosa. Você falar sobre violência, falar sobre uma vivência que foi tão dura, é um ato de muita coragem. E uma coisa que eu tinha muita intenção aqui nesse programa, nessa conversa, é que outras mulheres possam se ver representadas na sua história. Então, o que eu queria passar para você que está assistindo, se você está passando por algum momento de violência física, violência psicológica, procure ajuda. Não cesse de pedir ajuda. Existem caminhos que vão te ajudar, pessoas que vão te auxiliar a sair dessa situação. E existe vida para além da violência. A gente viu aqui na história da Paty sobre isso, né? E, Paty, eu quero agora fazer um bate-bola com você, uma resposta rápida, assim. Uma mulher que você admira. Minha mãe, Sua mãe? minha mãe. Por quê? Minha mãe, ela foi mãe solteira, Uhum. 3 filhos, e ela ainda me pegou para criar. É muita coragem. Coisa mais Dela linda. trabalhar na roça, dela ter os filhos dela. E criou com amor, Criou com amor, afeto. com amor, com amor. Se eu tenho amor para dar, lógico que é Deus em primeiro lugar, né? Mas ela que me ensinou. Um sonho que você tem ainda. Eu acho que sonho, já realizei. Eu não, né? Deus fez tantos sonhos na minha vida. Realidade. Muita saúde. Ter muita saúde. Se você escrevesse um livro sobre a tua vida, uma autobiografia, qual o título desse livro? Sempre Deus. Sempre Deus. Sempre Ele. Amiga, obrigada por você estar aqui. Te amo. Tô muito feliz pela sua coragem de estar aqui comigo, falando do teu coração. E tô muito honrada de ouvir tua história. Obrigada. Obrigada E a você que tá aí, obrigada por ter assistido. Obrigada. Compartilha, curte e vamos junto nessa. Obrigada. Beijo. Te amo, amiga. Ai. Maravilhosa.